Olá, olá pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Josian Tor para mais uma noite de reflexões. Hoje nós vamos tratar da origem das mônadas, os fractais e o multiverso. Mas eu preciso hoje dar um aviso para vocês. Hoje não será uma live comum, será uma live gravada e que, portanto, não vai ser possível a interação direta de vocês fazerem perguntas para mim, só poderão fazê-las por meio dos comentários do vídeo do canal. Tá? Então, hoje não vai ter interação tete a tete, mas será uma live gravada, mas poderão fazer as perguntas nos comentários do nosso vídeo hoje, da nossa live, ok? Uma excelente noite para todos vocês. Hoje, 29 de dezembro, estamos juntos para tentar refletir sobre um tema que é complexo, eivado de uma série de nuances, né, de características, de aspectos que realmente a gente precisa pensar mais e não dar por concluído nada, já que o objetivo de tudo é buscar o autoconhecimento como um processo em torno da verdade. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então vamos tentar hoje fazer uma reflexão. Hoje está um calor aqui em Natal, estão 28 graus aqui na cidade. Ainda que tenha chovido hoje, mas está calor, tá? Hoje aqui, nessa, nesse dia de hoje. Vamos tentar, no dia de hoje, da nossa reflexão, falar sobre as mônadas, o multiverso e os fractais, mas a gente não pode tratar esse tema ou tratar desse tema sem falar da deidade, né? Fica algo muito complicado a gente falar de mônadas, fractais, multiverso, isso e aquilo, se a gente não faz uma devida reflexão necessária, né? Uma contextualização cirúrgica em torno da deidade, em torno do Pai e Mãe Amantíssimo, porque sem um mínimo de entendimento a respeito do Pai e Mãe Amantíssimo, e a gente já consegue formatar pelo menos um pouco, a gente não tem possibilidade de entender essa temática que envolve as mônadas, o processo de fractalização, a multidimensionalidade, o multiverso, o próprio conceito de multiverso, né? Então, me permitam, a partir de agora, passar esses primeiros 20 minutos, 30 minutos da live, fazendo uma reflexão sobre a deidade. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a deidade é que ela é dotada de pelo menos três atributos que a ortodoxia conceituou, né? Ou deu a conotação, né, maior, que tem a ver com o fato da deidade ser onipotente, onisciente, onipresente. E como a perspectiva nossa é sempre colocar um olhar filosófico, questionando, buscando entender sem dogmatizações, a gente também aqui vai traçar alguns caminhos fora da caixinha, vamos assim dizer, objetivando essa percepção mais heterodoxa, ou seja, essa percepção fora da opinião estabelecida, tá? Como verdade estabelecida. A deidade, ela tem como característica máter, como característica maior, o fato dela ser eterna, e isso todos possuem uma concordância, e de que em existindo Deus, Deus, ele tem uma causa, ele é a causa, na verdade. Ele não tem a causa, não, ele é incriado. Ele é a causa para que tudo venha a se manifestar, né? Então, se ele é a causa para que tudo venha a se manifestar, implica nisso que uh, a vida, a manifestação da vida, o seu fluxo, né, não poderia ser ou não poderá ser o produto, vamos assim dizer,
de algo aleatório, né? Não há possibilidade. É produto do acaso. Quer dizer que um acaso é capaz de produzir coisas inteligentes, né? Se o efeito é inteligente, precisamos, por uma obviedade lógica, compreender que a causa deve ser inteligente, né? Por esse simples raciocínio, nós já deveríamos entender que o acaso não se habilita a ser o melhor conceito ou a melhor forma de nós entendermos a razão última da existência, a razão última pela qual a vida se manifesta. Nós temos que atribuir um valor que é causal, que tem uma causa. E a causa desse ser não tem causa. Deus, em tese, é o único ser que é incriado. Deus, a deidade, o Pai e Mãe Amantíssimo, não tem causa, ele é incriado. Pelo menos é assim que se observa a partir da perspectiva filosófica, teológica, espiritualista, a ideia sobre ele. Muito bem, então nós já temos uma primeira formatação, uma primeira perspectiva de que Deus ele responde pela causa de tudo que vem a existir e que ele tem uma natureza incriada, ou seja, não houve um antes de Deus. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Mas em um dado momento da vida de Deus, vamos assim dizer, né, em um dado momento da sua história, se é que a gente pode colocar esse termo, Deus ele sentiu uma espécie de necessidade, sentiu uma vontade de emanar de dentro dele algo para que esse algo pudesse compreender a natureza das coisas. E aqui temos uma situação, uma ideia, melhor dizendo, uma compreensão muito profunda. Não sei se responde a todas as perguntas que nós e dúvidas que nós temos em relação sobre Deus, mas o fato é que se ele sentiu a necessidade de emanar algo para fora, ele não criou do nada, ele emanou de dentro dele a sua própria energia e ele continua em tese fazendo isso ininterruptamente. Ou seja, ele emana a vida, ele fornece o contributo energético, consciencial, perceptual, cognitivo e espiritual para que a vida venha a ser o que ela é. Pontinho. E ele emanou mônadas a partir dele. Dizem que mônadas infinitas. Dizem que, ainda que essas mônadas que ele tenha emanado seja de um número infinito, ele criou um arquétipo de 7 grandes núcleos monádicos de mônadas para gerar outras formas da mesma energia com um gradiente menor. A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque eu estou precisando agora dizer para vocês o que significa mônada. Tá? As mônadas, elas são substâncias simples, ativas, indivisíveis, tá? De que todos os seres são formados. Tá? A deidade, ela manifestou por algo que a gente conhece como sendo o amor, né? Ela teve essa necessidade de compartilhar a existência com outros seres, além dele, né? E essas mônadas, que são essas substâncias simples, que são essa energia que possui o selo do sagrado nelas, é a partir dessas mônadas que todos os outros seres e os universos irão existir. A gente vai tratar isso na live de hoje. Ok? Então, vamos lá. As mônadas, elas são dotadas de percepção. Né? As mônadas são as centelhas divinas, as mônadas respondem pelo eu profundo, elas são o eu profundo, são a presença do eu sou, chamado eu sou,
que tantos os esotéricos falam, né? E aqui eu vou abrir um pequeno parêntese na live de hoje, porque é o seguinte: essa presença eu sou, ela foi usurpada de forma indevida pelo criador do nosso universo, que é um demiurgo, ou seja, foi um desses filhos criadores que era constituído antes da criação do universo de uma mônada que era capaz de criar a partir dele outros seres, né? E como nós estudamos a revelação cósmica como perspectiva filosófica, a gente sabe que no início do nosso universo houve um problema operacional onde essa deidade hesitou em gerar a criação, ainda que tenha planejado, e ele teve problemas nesse momento, improvisando uma realidade alternativa e deixando uma outra banda do universo funcionando com algum grau de planejamento. Para ser mais claro, Javé criou uma realidade com duas bandas de criação, com dois universos, um universo material e um antimaterial, um material e um antimaterial, melhor dizendo. No antimaterial ele cai improvisadamente, e no material, que é o nosso universo aqui, ele consegue gerar algum tipo de sentido ou de significado com leis e com uma certa ordem. E aí, a partir desse ponto, a gente tem a constituição dessa nossa existência como algo caótica. Essa é uma perspectiva da revelação cósmica. Okay? Continuando, é importante que a gente diga que as mônadas, que são extensões diretas da fonte que tudo é, ou seja, de Deus, do Pai e Mãe Amantíssimo, e não do Demiurgos, tá? As mônadas, elas têm como fonte original ou originária a deidade, tá? São o mesmo que átomo divino, centelha divina, eu profundo, não há, sob essa perspectiva, maiores complicações. As mônadas, elas têm uma característica, né? Elas não estão exatamente no espaço-tempo, são seres atemporais, né? Está fora da nossa dimensão física. E como eu disse há pouco, as mônadas, elas são a extensão da fonte do sagrado, da deidade. As mônadas, ainda que saindo recentemente dessa fonte, elas vibram num padrão tão elevado, num padrão tão alto, que se as mônadas tivessem ou pudessem encarnar diretamente em corpos biológicos, esses corpos biológicos se desintegrariam. E essa é uma das razões pelas quais as mônadas não encarnam diretamente num corpo físico. Porque o corpo físico não aguentaria a sustentação vibratória absolutamente volumosa que uma mônada é. Em tese, essas mônadas possuem uma forma de galáxia em espiral, tá? E essas mônadas, elas vão gerar 12 pequenos pedaços delas mesmas, né? Elas vão criar 12 extensões de alma a partir de um certo conjunto de núcleo, ou de um núcleo monádico, né? Nós temos a deidade, nós temos as mônadas principais. A partir dessas mônadas aqui, nós temos 12 almas, e essas 12 almas, que já é um processo de fractalização, vão gerar mais 12 extensões de alma, que são 12 personalidades. Aquele número 144, que vocês observam nos textos religiosos, né, na Bíblia, tem a ver com isso, esse aspecto aqui, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Então, as mônadas, elas, um grupo de 7 grandes mônadas, ou supermônadas, elas geram 12 almas,
12 fractalizações, né? E essas 12 almas, elas vão ter a condição de encarnar num corpo biológico, tá? E aí eu já citei o termo fractalização, a gente precisa agora ser mais específico, né? O que é um fractal? São figuras geométricas que apresentam propriedades repetitivas, padrões repetitivos, onde cada figura geométrica dessa, né, ou cada parte fragmentada, cada fractal, possui a informação do todo, devido às semelhanças existentes. Tá? Então, essas 12 almas fractalizadas e as extensões das almas que estão encarnadas nesses corpos, nós possuímos 11, Josian aqui possui 11 extensões de alma dele. E essas 11 ou 12 extensões de alma possuem uma mônada que rege esse conjunto de fractalização. Né? As mônadas, portanto, elas vão se fractalizando em almas, as almas em extensões de alma, e há a possibilidade, a partir das extensões de alma, de ocorrer a encarnação em um corpo biológico. Dizendo de outra forma, para não complicar tanto, é como se a gente fizesse assim: a deidade é uma fonte absurdamente intensa de energia, incalculável, absurdamente infinita, poderosíssima. Aí ela vai baixando o gradiente energético dela e vai tendo a possibilidade de criar mônadas. Essas mônadas têm um gradiente menor do que a deidade, mas elas vão criando o quê? Almas. Essas almas já se apresentam com um gradiente menor de energia e cria mais 12 extensões de almas. Ou seja, do maior para o menor, a extensão de energia ela vai diminuindo, mas a natureza intrínseca de cada uma dessas mônadas, das almas, das extensões de alma, a natureza intrínseca, a natureza interna, responde pelo sagrado. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Tá? Então, temos as mônadas como o elemento que vai gerindo, administrando o processo que eu chamo de multi-encarnação. Tem gente que chama de fractalização, não há problema quanto a isso. Tá? Então, ela começa a se desdobrar, se multiplicar em 12 pequenos pedaços dela mesma, e ela vai tendo a condição de existir nas realidades, nas mais diferentes realidades. E vocês querem um exemplo em relação à possibilidade de um mesmo ser humano encarnado ser a extensão de outro ser humano encarnado, que poderá existir isso no mesmo tempo, na mesma cronologia, na mesma época? O Gabriel Delany, que era um dos cientistas que estavam ali convocados, vamos assim dizer, para ajudar Kardec, caso este não não lograsse êxito na missão. Independentemente disso, Gabriel Delany produziu obras maravilhosas. Gabriel Delany e o Leon Denis, né, na leitura espiritual que eu fiz, na perspectiva da qual eu parto, os dois são extensões de uma mesma condição de alma. Sim, eu estou dizendo exatamente que mesmo eles vivendo em corpos diferentes, num dado período simultâneo, eles eram extensões da mesma alma. Gabriel Delany e Leon Denis. Tá? Então, nós podemos conviver com outras extensões de alma no planeta, poderemos conviver com outras extensões de alma fora do nosso planeta, no nosso universo, como também poderemos ter nossas extensões de alma em outros universos ou nos planos invisíveis, em planos paralelos. Quanto a isso, não há uma regra fixa, ok? É importante que a gente diga isso. E aqui eu preciso acentuar ainda mais esse painel. Por quê? Porque as mônadas, elas nem sempre, todas elas, tá, sentem a necessidade de se expandir em 12 extensões delas mesmas. É meio contraditório, né? Mas há uma faixa de liberdade
que elas possuem. Eu não quero me expandir em outras extensões de mim mesmo. Vou ser o que eu sou aqui. E vou ficar observando as realidades que as outras mônadas estão criando. Isso não é só possível. Em tese, parece que isso acontece. E acontece outras coisas mais. A mônada ela não cria um número fixo de 12 extensões. Pode ser 3. Ela resolve apenas criar 3 extensões dela mesma em 3 planetas ou em 3 universos distintos, ou no mesmo planeta, ou na mesma galáxia. Não há, quanto a isso, dogma, ok? O número 12, o número 7, que a gente está fazendo referência aqui, são arquétipos para que nós tenhamos uma noção de como funciona o processo da deidade. Ela cria um paradigma, ela cria um modelo existencial em 7 grandes núcleos de mundos, a partir delas 12. Isso aqui é um modelo, mas isso não está fechado. Isso aqui pode ser devidamente flexibilizado, vamos assim dizer, tá? Então, é importante que a gente deixe esse alerta, ainda que há notícias de outros irmãos nossos que façam referência ao fato de ser apenas 12 e não há a possibilidade de ser nem mais nem menos. E aqui eu volto a dizer, quanto a isso, eu não tenho, eu não vou bater de frente, não é essa a proposta. O que eu estou colocando aqui é a perspectiva, ok? De que não há um número fixo de fractalizações, tá? Isso não existe. Essa fragmentação pode ser para mais, para menos. Isso vai depender da. Eu vou colocar um termo também bem estranho. Isso vai depender da intuição da mônada, tá? Do que ela realmente deseja. E agora eu vou ter que voltar um pouquinho sobre a questão da deidade. A deidade, ela emana essas mônadas, almas, essas almas, extensões de alma, em tese com um único objetivo: a deidade. E qual objetivo seria? Um dos aspectos que a gente pode observar é que ela faz isso para buscar algo preciosíssimo para ela. Algo extremamente precioso, que é a informação. Mas quando você fala isso, Jocino, você não está denegrindo o conceito da deidade, já que ela é onisciente. Se ela é onisciente, não há possibilidade de conhecer mais nada, porque ela em si já é todo conhecimento. E se eu dissesse para você que não é uma forma de desrespeitar a deidade, pelo contrário, há um impulso nela, ou houve um impulso nela para tentar compartilhar o tipo de existência que ela tinha, ou tem. E nisso aqui há um aspecto superlativo da atitude da deidade. Se só existia e em tese só existe a deidade, e ela quis compartilhar a existência com outros, ainda que esses outros fossem emanações dela mesma, isso aqui é um ato efetivamente, vamos colocar, vamos dizer romanticamente, amoroso, é uma atitude amorosa da deidade. É uma espécie de autossacrifício, é uma espécie de eu quero compartilhar da alegria ou da felicidade, ou seja lá o que for que eu sou, com alguma coisa que não sou eu. E ao lado disso aqui, ela busca informação. Mas que tipo de informação? Ela busca entender o que ela não é. É isso que é o mais fantástico. Ela busca entender, porque ela, em tese, já tem o conhecimento dela. Ela quer entender o que ela não é. Tá? Partindo dessa premissa, todas as mônadas geradas a partir dela buscam informação. As almas, as extensões de alma, cada um de nós encarnado aqui, com essa capacidade de percepção, de cognição, de compreensão, de assimilação das coisas, estamos
recolhendo informação através das sensações, através dos dados dos sentidos, da intelecção, da intuição, do raciocínio, da observação, estamos experienciando a realidade. Então, o objetivo último seria experienciar a realidade nos seus mais intricados detalhes, nos seus detalhes mais minuciosos, vamos assim dizer. Então, esse é um ponto que nós precisamos deixar efetivamente pairando na mente de vocês, né, para que cada um reflita ao seu modo, ok? A partir do momento em que a mônada ela conclui o seu processo de fractalização, é iniciada então a encarnação dessas almas nos diferentes mundos, dimensões, galáxias, planetas, universos afora. Através dessas experiências, a mônada começa a obter novos aprendizados e a recolher essas informações. Né? E aqui eu vou ter que abrir um espaço para a gente falar rapidamente de física quântica, no seu conceito de entrelaçamento quântico. Né? E o que é o entrelaçamento quântico? É quando um dado elétron, ou uma consciência, se vocês quiserem, ao criar algum tipo de informação, essa informação ela é instantaneamente recebida por aquele elétron à distância, sem nenhuma conectividade. Os dois estão entrelaçados. O elétron que está aqui e o elétron que está fora do sistema solar. A consciência que está aqui e a consciência que está, um exemplo, ok? Fora do sistema solar. Então, se pelo entrelaçamento quântico, se uma extensão de minha alma estiver em outro universo, o que eu aqui produzo e o que essa outra extensão de minha alma estiver no outro universo produzindo, nós vamos instantaneamente repercutir uns nos outros essa informação. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós estamos falando aqui de fractalização de almas, existe um Jossian vivendo na realidade material no mundo físico, aqui na Terra, mas deve existir uma outra extensão de Jossian vivendo em outro planeta desse sistema solar ou de um outro sistema da nossa galáxia, onde o que esse Jossian aqui produz, a outra extensão recebe, as outras extensões de Jossian que estão por aí vão receber de algum modo, mas pelo Jossian dessa galáxia aqui, ou desse sistema solar aqui, ser um pouquinho mais evoluído, é ele que vai se apropriando das vivências dos outros eus dele de maneira mais positiva, ele vai recolhendo aquilo, e aquilo que não é salutar, as outras almas vão recolhendo, mas vão enviando para a mônada. E essa mônada principal, que está lá em cima, vai se apropriando de tudo aquilo que a gente vivencia. Mas ela sabe trabalhar, em tese, aquilo que a gente produz de bom e de ruim. Aquilo que a gente produz de bom e de ruim, essas mônadas, elas principais, né, elas são dotadas de cognição, elas vão manejando aquilo, vão trabalhando aquela energia e vão jogando aquela energia, sabe para quem? Para o pai e mãe, Matisse. Então, a frase tudo é informação, ela tem um peso, ela tem um sentido, tudo é informação, ela tem uma razão de ser que a gente não imagina. Ok? É lógico que quando a gente trabalha uma informação, essa informação ela precisa ser vivenciada. No nosso caso, né? A gente precisa trabalhar aquilo que a gente observa na realidade. E a partir do momento que a gente vai trabalhando aquilo que a gente observa e vivenciando as coisas que a gente acha que precisam ser vivenciadas, isso aqui se torna um patrimônio nosso que é intransferível. Na verdade, para ser mais sincero com vocês, tudo aquilo que a gente vivencia, tá, pessoal? Acaba sendo um patrimônio nosso. É óbvio que a gente precisa
tornar esse patrimônio o mais qualificado ou qualificável possível, né? A gente precisa transmutar aquilo que não, entre aspas, presta em algo que tenha valor, que tenha um significado evolutivo, que seja proativo, que nos dê a condição de darmos um salto no quesito evolucionário, né, no aspecto evolutivo. Né? Então, essa questão do entrelaçamento quântico se torna essencial, porque como esse universo aqui e os outros universos do multiverso, ainda que cada universo do multiverso tenha uma programação quântica específica, porque os demiurgos ou as mônadas que os criaram, né, as consciências que os criaram, tenham trabalhado de uma forma específica para determinado universo. Detalhe, em tese, cada universo que faz parte do multiverso tem, além da programação quântica específica, tem um tipo de razão de ser que o seu criador, ou o seu demiurgo, ou os seus demiurgos, porque há universos que fazem parte do multiverso, até onde a gente pode recolher de informação, que tem 3, 4, 5, 10 demiurgos que simultaneamente criaram aquele universo. No caso específico do nosso universo aqui, ele foi criado por uma criatura, ou por um ser, melhor dizendo, conhecido como Prajapati, Prabrajna, antes da queda, né? Ele passa a ser conhecido como Javé depois da queda. Depois, dentro do fluxo da existência do universo, dois outros seres mergulham na condição universal aqui para tentar dar sustentação ao universo, o nosso, que seriam as figuras de Shiva e Vishnu da tribo hindu. Tá? Mas isso é um assunto para um outro momento. Isso já foi falado, inclusive, em outras lives. Né? Então, pelo entrelaçamento quântico, pessoal, instantaneamente, qualquer um de nós está, pelo pensamento, pela palavra, pelo sentimento, pelo gesto, pela ação, influenciando a realidade que nos envolve e influenciando os outros eus, as outras extensões de alma que são criadas a partir das 12 almas, em tese, e essas 12 almas, elas são emanadas da mônada, ou de 7 mônadas principais. Mas aqui eu vou repetir o que eu falei há pouco. Tem mônada desses 7 núcleos principais aqui, que ao invés de criar 12 almas, criou só 3 almas, ou criou só uma, ou criou só 5. Quando se coloca 12, é para efeito, eu diria até efeito didático e efeito energético, né, de compreensão da nossa parte. Na reflexão mais profunda sobre esse tipo de tema, esse número não é exatamente 12. É algo. Não há como a gente delimitar isso, porque a deidade ela não para de emanar mônadas. Isso a gente leva em consideração. Prestem atenção a isso. Se a gente leva em consideração que a deidade ela sempre é, ela nunca teve um fim, ela sempre foi, ela é, ela será, ela é incriada, então você não pode contar o número de mônadas que existam. É impossível da nossa parte. Por isso que o mais adequado é colocar a perspectiva de que o número de mônadas que ela emana é infinito. Ainda que haja alguns núcleos que ela crie, né, ou que ela emane, para que possa gerir e administrar as outras extensões de alma, isso aqui é compreensível, mas ela poderá produzir quantas mônadas quiser, e cada uma dessas mônadas ou núcleos de mônadas vão criar um sem número de almas e assim por diante. Então, veja como a coisa ela é complexa, mas veja como, ao mesmo tempo, se a gente pensar a partir sempre da deidade, a gente vai ter uma melhor compreensão. Ok? Então, esse aspecto aqui é importante que nós venhamos a nos referir. Toda experiência vivida pelas almas, seja no reino físico, no reino não físico, positiva ou negativa,
como eu falei há pouco, agrega valor cognitivo e experiencial para a mônada, que, por sua vez, transmite a informação para a fonte. Só que a gente vai entrar agora num outro tópico da live, que é para tentar refletir ainda mais a respeito do conceito de multiverso. Mas para que eu possa efetivamente entender o que significa esse conceito de multiverso, é preciso que se faça referência à multidimensionalidade. A multidimensionalidade tem a ver com a condição de cada uma dessas mônadas se fractalizarem em vários outros eus e, portanto, por uma questão lógica, não apenas um universo existir, mas vários universos. O conceito de multiverso é simples. É um termo que foi designado para descrever um conjunto de universos possíveis, incluindo o nosso universo, onde esses universos compreendem tudo que existe, a totalidade de espaço, tempo, matéria, energia, constantes físicas que possam descrever esses universos. Então, o multiverso é um conjunto de universos que possuem um conjunto de leis, cada um desses universos, e esses universos vão se desenvolvendo, vão existindo, vão deixando de existir. Há aquela velha ideia, né, de que a cada segundo, até menos que isso, a cada milésimo de segundo, um universo ele é emanado de um buraco branco, ou seja, de uma mente monádica maior, e a cada milésimo de segundo o universo deixa de existir, colapsa um buraco negro, passa a informação no horizonte de eventos daquele buraco branco, ou buraco negro, né, melhor dizendo, e aí a informação é repassada para a deidade. Aí a deidade guarda aquela informação, mas aí a deidade em si, ela não para de emanar as mãos. Porque o objetivo é recolher informação. Interessante, né? E aqui a gente precisa entender ainda mais a questão dos demiurgos. Né? Se há um sem número de universos criados, melhor dizendo, emanados, a partir de mônadas superiores ou supermônadas, e estas vão fractalizando outras almas e as almas outros seres, e até chegar a nós, né? Nós somos fractalizações das nossas mônadas e os demiurgos que existem aí fora já são uma fractalização das supermônadas. E nós, em tese, somos manifestações desses filhos criadores, como gosta de afirmar o livro de Urântia. E cada um desses demiurgos, criando o universo, irá criá-los com perspectivas muito próprias, muito específicas, com características de cada um. Esses demiurgos, eles exigem, preste atenção na coisa maluca que eu vou dizer agora, esses demiurgos exigem, para que haja uma dada encarnação, para que uma forma venha a existir como um universo, ora, eu sou um ente criador, um ente que recebe a energia do Pai e Mãe Amantíssimo, seja uma mônada maior, seja uma mônada ou alma menor, eu recebo o contributo do sagrado, a energia do sagrado, e eu preciso criar algo. Então, para que algo venha à existência, é preciso que tenha o quê? Eu preciso imantar a uma forma de existência uma mônada. Eu preciso imantar uma centelha espiritual numa dada forma para que isso aqui gere uma realidade
com um gradiente energético capaz de gerar vida mais densa. Cada universo, com cada um dos seus demiurgos, com a programação quântica específica, o que significa isso? Que em um dado momento em que eles emanaram, através do chakra Ajna, algum tipo de singularidade que gerou esses universos, tem um universo que existe, que vai existir por toda a eternidade, ainda que não tenha tido um início. Tem um universo que os seres que estão dentro dele ficam se transformando o tempo todo, entram e saem de um universo e vão para outros universos. Tem um universo em que esses demiurgos, esses filhos criadores, que são mônadas, apenas existem ali, eles criam aquela realidade, mas independente deles. A realidade fica se autogovernando por si só. E os seres lá têm consciência do que está acontecendo. E aí vocês vão fazer uma reflexão comigo bem assim, fácil de entender que nós aqui nós não nascemos sabendo das coisas. Uma das falhas da condição universal nossa é porque a gente nasce com problema para tentar definir, discernir e entender a realidade. Opa, eu estou aqui, mas que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Mas para onde eu vou? O que eu sou? Há universos aí fora que essas perguntinhas não existem. Por quê? Porque nesses universos, os demiurgos que lá criaram, e a palavra demiurgo significa artífice, tá? Platão já tratava desse conceito, dizem que Pitágoras também. É um artífice, ele pega a massa de modelar de uma coisa e dá uma forma. Ele é uma espécie de artista também, se você quiser, né? Ele dá ordem ao caos. Em tese, todo demiurgo daria ordem ao caos, a um tipo de caos, né? Os elementos estão misturados, tá? Então, a única exceção é Javé, porque ele se tornou no próprio caos e está tentando se reorganizar até hoje, desde que caiu dentro da sua própria obra, segundo as perspectivas filosóficas do gnosticismo e também da revelação cósmica. Então, esses demiurgos, ou filhos criadores, eles vão tecendo várias realidades ao mesmo tempo, e os multiversos, multiversos no plural é um erro. O multiverso contempla uma gama infinita de criadores universais. Cada universozinho desse com seus... Tem um universo aí que não tem sistema solar, que não tem galáxia. Esses universos são uma espécie de emanação de uma... É como se fossem alguns deles uma espécie de filme se desenvolvendo, e cada um dos que estão dentro desse filme se sentem plenos para serem o que eles quiserem, por exemplo. Tá? Porque assim fica difícil a gente tentar colocar em palavras, né, conceitos tão metafísicos e ideias, informações que a gente vai estudando tão rarefeitos, a gente não consegue traduzir isso de uma maneira adequada. O que a gente pode dizer é que, na medida em que o grau de frequência vibracional de um ser desse vai diminuindo, né, uma mônada para a alma, das almas para as extensões da alma, para até chegar a nós, na medida em que isso acontece, o nível de cocriação tende a ser mais difícil por causa da densidade, da lentidão vibracional. E é por isso, rapaziada, é por isso, pessoal, galera, que precisamos alterar o nível vibracional, porque nós somos co-criadores de realidades. A física quântica já está aí para dizer isso, não é verdade? Então, eu vou dizer uma coisa que parece óbvia demais, mas alguns não entendem. Nós estamos aqui dentro dessa realidade tentando atualizar o conhecimento a respeito da nossa natureza profunda
para um dia nos habilitarmos à condição de sermos futuros demiurgos, criadores de universos, ou atualizando a mônada que está em nós, na sua natureza mais última, ela não encarna, mas ela está acoplada à nossa alma. Quando todas as informações que nós precisarmos estiverem sob a condição da mônada, né? Essa mônada vai dizer assim, ó, você se libertou desse mundo aí, caótico, então agora você vai ter condições de gerar outros universos. Ou seja, nós somos co-criadores de realidades, em tese, e iremos gradativa e progressivamente gerar vida, como a deidade faz. Percebem que é uma espécie de circuito fechado, mas com algumas saídas com alguns desvios de rota. Porque nesses mundos superiores, só um parêntese, onde está a deidade, as deidades maiores e menores, as mônadas maiores e menores, neste circuito fechado, eles não conhecem aquilo que a gente aqui vivencia como sendo caos. A situação caótica mesmo, tá? A confusão, o acidente, os erros, a imperfeição. E na medida em que nós estamos atualizando a nossa natureza profunda, a gente precisa se desligar dessa natureza caótica da qual a gente faz parte. Então, entender a origem das mônadas é entender também a nossa finalidade. Qual é a finalidade? Exponencializar a capacidade criadora de tornar a vida mais do que ela é. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas o que eu estou tentando dizer é que a função central que a deidade expõe, nesse tipo de reflexão que a gente está fazendo, a função central é tornar a vida progressivamente mais vida. Aí essa deidade se utiliza de uma ilusão dentro dela mesma, gerando um espaço, um vácuo dentro dela. Esse vácuo é apenas metafórico, tá? É um espaço mental onde ela resolve emanar entes a partir dela para que tudo possa ter uma existência em si. Veja como a coisa ela tem um painel belo, né? E ao mesmo tempo a gente fica meio que extasiado com esse tipo de informação. Extasiado, obviamente, no sentido de espanto, né? De observar se de fato isso gera algum sentido. Mas aqui a gente vai entrar num tópico que é importante. Nós estamos falando da origem das mônadas, os fractais, que são as fractalizações das 12 almas, a partir delas 12 extensões de almas, e aí a condição da gente existir em realidades densas. Nós estamos falando de multiverso, nós estamos falando de Deus, mas temos que nos referir a um outro elemento importante, que está implícito em todo esse nosso circuito reflexivo da noite, que é o ser humano. O ser humano, ele é dotado de um espírito, de uma consciência monádica, que se liga a uma alma, que é esse ser, o pensamento, a expressão emotiva superior. Tudo aquilo que eu estou manifestando aqui é a minha alma que está se movimentando. E eu estou manipulando o corpo biológico para expressar a vontade de uma ação, de um pensamento, de um sentimento. A minha mônada, a sua mônada, não está diretamente ligada ao corpo, ela está distanciada energeticamente, mas ela supervisiona esse corpo junto com outros 12 corpos. Vamos colocar 12 para a gente ficar, né? Mas pode ser 3, pode ser 5, como eu falei, não importa. 2, 8, 9. O ser humano conseguiu se desenvolver nesse universo, não só na Terra, mas em outros planetas do sistema, mas dizem também que de outras galáxias, capaz de entender com um nível de detalhamento que nenhum outro ser conseguiu.
fora. Dizem que em outros universos algo até assim igual acontece, mas aqui, como a programação quântica dos mundos ela é específica, né? A programação mental, o planejamento, as leis que se colocam para reger esses universos, cada universo tem uma face, uma cor, um jeito de ser. Nós estamos vivenciando um grau máximo de detalhamento a respeito da informação que Deus busca. Nós humanos. A notícia que se tem é que o ser humano consegue apreender, detalhar em um grau elevado aquilo que em outros universos tem essa característica, mas não é como o nosso. E aí a gente tem que voltar à questão da revelação cósmica como parâmetro e base lógica para pensar sobre isso, porque como houve uma falha no início do universo, essa falha foi a hesitação de um dos demiurgos que estava ali querendo criar um projeto de existência que estava além dele criar, estava muito acima da condição dele criar. Ele foi advertido para não criar, para não emanar, ele acabou sendo, entre aspas, teimoso e criou o universo. Essa falha de Javé, né, possibilitou, na verdade, uma maior compreensão a respeito da realidade, ainda que nós aqui tenhamos muita dificuldade em sobreviver no universo. Cada um de nós sabe que a condição de se manter vivo, de sobreviver, de se preservar, é uma luta constante. Viver é um ato heróico a cada milésimo de segundo. É uma atitude para. Eu ia falar uma atitude para poucos, mas todos estão aqui. Né? Eu quero dizer que não é fácil viver, é um ato heróico, é um ato de coragem. Nós estamos vivendo especificamente nesse universo. Que tem painéis de beleza? Tem. O universo ele é belo. Há leis que ordenam a realidade e há leis que ordenam a realidade. Mas, ao mesmo tempo que a realidade do nosso universo ela é ordenada por leis, ela também apresenta um processo caótico de desorganização, de paradoxo, de confusão, de acidente, de fractalidade. A palavra fractal é fragmentado, cortado, cindido. Nós estamos seccionados aqui dentro dessa realidade, com outros eus funcionando em outros universos paralelos, dimensões paralelas, mas nós não estamos integralizados conscientemente com o nosso eu profundo. Nenhum de nós está. Nós temos lampejos de conexão com a nossa mônada. Ela envia, na verdade, ela envia ininterruptamente intuições e energia para nós. Nós que estamos aqui envolvidos por Maia, ou seja, pela ilusão de nos acharmos identificados com esse corpo, a gente uh, ignora, é a palavra mais adequada, a gente ignora que nós somos um ente espiritual. Ou pelo menos a gente não admite a possibilidade de ser uma entidade espiritual atemporal. Como a gente vive numa sociedade eminentemente materialista, o que a gente conceitua é que nós somos o corpo. Ok, somos o corpo, mas parece que somos mais do que o corpo. Porque existe o elemento da consciência, da subjetividade, da percepção de valores, de engendrar valores, de criar valores e de, a partir desses valores criados, existir. Tomar uma atitude, tomar uma decisão, agir de um jeito, agir de outro. O ser humano entra na equação como sendo um grande contribuidor, vamos assim dizer, do maior nível de detalhamento de informação do universo, pelo menos até onde se segue. Possa ser que no futuro essa informação seja desconsiderada ou algo melhor seja compreendido. Mas o que nós precisamos entender é que conhecer a nós mesmos como atitude indeclinável
em busca da verdade, é o que nós mais deveríamos fazer no fluxo da existência. Não é negar o corpo, não é negar as sensações, os prazeres. Nós somos seres para o prazer, somos seres para as sensações, para o conhecimento. Precisamos viver a realidade, trabalhar, ganhar dinheiro. Isso tudo é absolutamente lógico e plausível. Contudo, além disso, ao lado disso aqui, a gente precisa observar que somos uma consciência atemporal, que se subdivide em vários elementos, em vários outros eus, e cada um desses nossos outros eus espalhados aí pelo infinito recolhe e vivencia experiências, como nós aqui, e a nossa mônada vai observando o que a gente vai fazendo nessas outras manifestações ou extensões de alma, né? E aqui entra um detalhe importante. Vamos entender melhor isso. Josiana, nessa encarnação, cometeu muitos erros. Mas o outro Josian, os outros Josianos, que não, em outras existências, não cometeram. Mas eu adoeço aqui. Eu desencarno aqui. Nessas outras vivências minhas, em outros, pode ser universos, galáxias, planetas, até mesmo no plano espiritual, vamos colocar assim, desencarnado enquanto mônada, né? Enquanto alma, melhor dizendo, esses outros eus, eles irão sentir. Eu desencarnei nessa de forma violenta, esses outros eus vão sentir uma dor de cabeça muito forte, uma impressão de desfalecimento, uma, um mal-estar grande. Então, às vezes, quando a gente não consegue entender a razão pela qual adoece, e aqui não é uma ideia fixa, tá? Aqui é uma perspectiva. Eu não estou dizendo que todas as vezes que a gente adoece sem saber a razão pela qual a gente está assim. É porque a outra extensão de alma, né? O outro eu lá, o nosso clone, desencarnou, morreu de forma acidental, de forma violenta, e aí a razão pela qual a minha outra extensão está sofrendo é porque é em função disso. Não. Pode ser o próprio o corpo físico da nossa outra extensão sofrer algum tipo de processo dele mesmo, entendeu? O próprio corpo físico. Então, temos que entender isso. A repercussão energética é instantânea. A informação ela é recolhida para a mônada, mas tudo aquilo que a gente faz, né, que a gente vivencia, que os nossos outros eus vivenciam, isso aqui é passado para a mônada, e a mônada, como eu falei alguns minutos atrás, repassa a informação para a deidade. Ah, mas existe aquela ideia de que os universos paralelos, eu estou aqui, eu tomo uma decisão agora, e a decisão que eu não tomei aqui, o meu outro eu é que tomou no outro universo. É verdade? Não exatamente isso, mas o que acontece é o seguinte: se nesse universo aqui eu sou um cara poderoso, rico, abastado, né? Possa ser que um outro eu meu vivendo em um outro planeta, como o livre-arbítrio é o grande manejador do processo evolutivo, essas outras extensões de minha alma, desses outros eus vivendo em outras realidades, vão inevitavelmente tomar atitudes distintas desse que está tomando aqui. Possa ser, inclusive, que tome as mesmas atitudes, algumas atitudes iguais, tá? Mas a ideia é de que esse livre-arbítrio, sendo devidamente compartilhado na seara existencial dos seres, né, cada um vai tomando atitude e dentro desses 12, né, ou desses 3 ou 5 que estão aí espalhados no universo, sendo observado pela grande mônada, é, esses eus aí tem um que está encarnado que é o mais evoluído, então ele vai se assenhorando daquilo que é positivamente realizado pelos outros eus, tá? Ele também recebe o efeito energético das más atitudes, né, das energias negativas que os outros eus produzem, mas esse eu aqui, ele se potencializa ainda mais com a informação que ele recebe também.
no nosso inconsciente, o que nós produzimos, os outros eus produzem, a gente vai recebendo aqui. Agora, há uma condição. Em tese, parece que aquele que está mais evoluído, dentre os 12, né, dentre as outras extensões de alma, em tese, ele se torna o gestor, ele se torna o observador, ele auxilia diretamente mais ao mundo. E na medida que a nossa personalidade transitória, né, o nosso intelecto aqui, a nossa percepção, a nossa compreensão, a gente vai se desidentificando do corpo, dessa realidade, a gente vai tomando a dianteira evolutiva dos outros eus. E quando a gente recebe uma comunicação, eu recebi um espírito amigo, às vezes o espírito amigo que dá informação é o seu próprio eu vivendo uma outra realidade, passando informação para você. Então, existe essa condição do eu, né, mais evoluído dentro daquela família de 12 almas, né, ou de 12 extensões de alma, ser o nosso próprio mentor, o mentor espiritual de muitos médiums, clarividentes, né, é o próprio eu dele, o eu profundo, que conseguiu dar um salto. Veja bem, o eu profundo se manifesta nele porque o outro eu dele evoluiu. Agora ficar mais claro, tá? Um dos seus outros eus, um de seus outros eus, conseguiu evoluir mais. Aí ele passa a assessorar as outras extensões de alma, intuindo, dando conselho, não vá por aí não, faça isso, faça aquilo. Mas quer dizer que não há um mentor espiritual ajudando? De fora. Há de tudo. Há um mentor espiritual, há você mesmo, né? Com o seu outro eu sendo mais experiente que você, dando conselho. Mas o eu dele, que está no outro mundo, que é mais evoluído, se ele tiver a consciência, ele pode fazer isso inconscientemente, inclusive. Ele pode ser evoluído, não ter essa condição psíquica de saber o que está fazendo, né? Mas muitos desses outros eus podem informar conscientemente. Então, peraí, eu descobri que eu tenho 11 extensões de alma vivendo em mundos diferentes. Agora eu estou tendo acesso, eu estou vendo os meus outros eus existindo. Eu vou ajudar aquele meu eu ali que está tendo problema. Detalhe, tem universo aí fora que não há necessidade de dormir. Que o trabalho, esse tipo de cansaço que a gente tem, o tipo de trabalho não é tão desgastante. E que essas realidades, esses outros eus vivendo aí, estão trabalhando o tempo todo. Estão vivendo o tempo todo, não dormem e estão tendo acesso direto à energia. Nós não temos acesso porque nós estamos presos ao universo, do ponto de vista da identificação com o corpo. Se cada um de nós efetivamente trabalhasse para a desidentificação do corpo, a gente teria condição de perceber a realidade espiritual que está por detrás disso aqui e as outras manifestações do nosso eu. Olha que interessante. O assunto ele é hiper mega complexo. E para a gente entender isso, a gente tem que compreender o seguinte elemento. Existe uma realidade com um ser chamado Deus. Ele resolveu buscar informação e, ao mesmo tempo, compartilhar da, entre aspas, felicidade da qual ele vivia. Ele quis compartilhar o que ele é em outro ser. Isso aqui a gente chama de amor, né? Filosoficamente. Ele começa a criar unidades de consciência, mônadas, para que essas mônadas, criando outro tipo de fragmentação, vá buscar informação. Essas informações são experienciadas e recolhidas, e a informação não para, e o conhecimento não para, e por isso, pessoal, é de fundamental importância, que a gente pare de ter esse hábito de dizer assim, eu já sei da verdade, eu possuo a verdade das coisas, eu creio nisso e vou morrer crendo nisso. Esse tipo de ato psíquico, comportamental que você e eu fazemos, que todos nós já fizemos em algum dia, isso
impede a conexão com o nosso elemento monádico, com a nossa consciência espiritual profunda. Porque se há uma característica que nos liga a todos, é o fato de nós estarmos criando ininterruptamente realidades. Nós aqui, dentro desse grau apequenado, né, de estrutura de ser, diminuto, um cérebro limitado, a gente cria coisas. Não é verdade? A gente dá forma a seres, a gente dá forma a ideias, a gente cria tecnologia, a gente cria conceitos, a gente transforma uma sensação em algo com uma metáfora. Nós somos co-criadores, efetivamente. Imagine no dia em que nós nos tornarmos autoconscientes, plenos das nossas capacidades divinas e espirituais, né? E criarmos outras realidades além desta. Criarmos é um termo que a gente precisa substituir. Emanarmos, se a gente quiser também, né? Porque também tudo está dentro de tudo, né? Aquele velho conceito esotérico, o sistema dentro de sistemas, realidades dentro de realidades. A Cabala fala, sefiras dentro das sefiras, né? Nós precisamos compreender que a realidade ela é multifacetada, ainda que a fonte seja uma. Então, eu vou voltar com aquela informação que eu disse há uns 45 minutos atrás, mais ou menos. Não há um número finito de universos. Há um número infinito de demiurgos e de universos. Porque a quantidade, não é a quantidade, porque a eternidade, repito, é a característica que dá base, é o elemento que dá base a que haja essa manifestação infinita de ser. E o conceito de multiverso, ainda que a comunidade científica olhe com um certo desdém ainda, né? Mas cientistas como a Lisa Randall, o próprio Michio Kaku, e outros cientistas, né? O Einstein admitia a possibilidade, tá? O Richard Feynman chegou a admitir também essa possibilidade. Grandes cientistas já deixaram claro que há sim uma razão lógica para se admitir a existência de um multiverso. Porque se a gente está pensando aqui em termos de fragmentação, e se, por exemplo, uma Lisa Randall já conseguiu observar, através dos seus experimentos, que há algo além desse universo que está conflitando com o nosso, que parece ser um outro universo, Lisa Randall, cientista, então a gente tem aí já uma esperança deles entenderem que, a comunidade científica, de uma maneira geral, né, entenderem que a realidade é multifacetada e que o multiverso é um fato e não uma simples hipótese de possíveis universos existindo. Como o progresso científico ele é produto das suas épocas, né, e o cientista ele busca experimentar suas hipóteses para ver se tem validação, para isso possa se transformar em lei ou não, e ele está questionando o tempo todo aquilo que foi estabelecido, né? A ciência um dia vai chegar a um momento, e talvez não demore muito, que a ideia de multiverso acabe sendo um fato inquestionável, um fato que não pode ser negado sob nenhuma possibilidade, sob nenhuma perspectiva. Então, quando a gente fala em origem das mônadas, a gente fala em fractal, em multiverso, nós temos que entender a estrutura base da deidade com a sua função de emanar vida ininterruptamente para todas as direções possíveis. Aí ele delega uma função para certas deidades ou mônadas superiores ou supermônadas para que elas possam, diminuindo o gradiente energético delas, gerar outros seres com um gradiente menor, e esses aqui, extensões de alma, possam vivenciar, por exemplo, realidades pesadas como essa daqui.
Há outros universos com realidade densa como o nosso? Há. A matéria tem uma gama muito elástica de manifestação. A gente acha que matéria é somente esse aspecto denso, mas há densidades de matéria piores que o nosso. Há densidades mais há densidades não, há níveis de matéria mais sutil, há níveis de matéria mais denso e há níveis iguais ao nosso. Então, vai demorar um bom tempo para que nós tenhamos o entendimento desse tipo de coisa, mas é preciso semear os assuntos, né, jogá-los à berlinda, né, tratar desse tema de alguma forma, porque o grau de maturidade psicológica do ser humano atual já é grande, ainda que nós sejamos uma civilização também muito primitiva e ainda muito identificada, como eu falei há pouco, com a condição material. Mas o momento é de transformação, é de a gente está vivenciando aí uma transição planetária, a gente precisa entender que os valores arcaicos, que já não mais servem, precisam ser substituídos por novas ideias. Essas ideias não precisam ser perfeitamente corretas, elas só precisam ventilar a possibilidade para uma nova forma de enxergar as coisas. E quando a gente enxerga as coisas de um modo distinto, no mínimo, a gente se abre para uma nova forma de entender a vida e, do ponto de vista neurosináptico, a gente cria novos caminhos neurais e esses novos caminhos neurais vão abrindo um sem número, milhares de conexões sinápticas com outros neurônios, né? E nós vamos exponencializando aquilo que a gente chama de criatividade. E a criatividade é o efeito da capacidade que nós temos, você e eu, de pensarmos para além da curva, para além do quadrado, para além da gavetinha. Pensar além da curva é pensar a existência de uma forma digna. Isso não é contra a gente ter padrões, tá certo? Mas a gente precisa observar que, além do padrão estabelecido, temos condição de gerar novos padrões. A deidade, em tese, ela está fomentando e financiando um processo cujo objetivo é obter informação. Ao mesmo tempo, também, sob perspectiva, ela quer que outros seres possam manifestar a vida que ela possui. Aí, para isso, esses seres vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E uma das explicações a respeito daquela velha frase que está lá nos textos do Gênesis, da Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos, tem a ver com isso também. Ainda que aquela frase, no nosso universo, tenha uma conotação muito complicada, mas a ideia esotérica, o substrato da ideia do crescei-vos e multiplicai-vos é interessante. Por quê? Porque a multiplicação aqui, nessa via de análise, tem a ver com a manifestação cada vez mais vigorosa e intensa da vida. Portanto, é algo espantoso. Os filósofos diziam na antiguidade que a razão pela qual você se torna um pensador é porque tudo é devidamente chocante, porque tudo tem um painel de espanto, e é por aí mesmo, a realidade ela é espantosa. Viver já é algo fora do comum, já é algo extraordinário, mesmo com o grau de caos que a gente observa na realidade. Nós temos a condição de ler e entender o caos que a gente vivencia e de, evolutivamente, acessando o nosso contributo espiritual monádico, organizando o caos. A gente tem que entender um outro elemento, a gente só pode evoluir se criar essa conexão consciente com a mônada. O eu transitório, o ego, essa personalidade transitória precisa deixar de ser o que ela é, ou seja, totalmente identificada com a forma, e jogar o foco da atenção para o eu profundo, sem se descaracterizar enquanto existência, mas sem se identificar demasiadamente. Eu sou Josian, eu sou esse corpo. Isso tem que deixar de existir. Eu estou Josian e estou nesse corpo. Eu estou administrando, juntamente com outros eus, outros corpos espalhados por aí, buscando a evolução, buscando exponencializar a existência.
gerar nova forma de ser. Talvez Deus ele queira criar uma nova face para ele mesmo. Já pararam para pensar nessa possibilidade? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está em tudo, como se diz, né? Mas ele está progredindo e evoluindo também. Olha que isso causa uma confusão, isso eu acabei de me complicar, né? Filosoficamente eu posso dizer isso. Por que não admitir a ideia de que Deus está evoluindo? Isso diminui a excelsitude da deidade? Não. Veja, ele está buscando ser mais do que ele é. Mas ele criou um método para fazer isso. Ele faz isso processualmente. Ele vai buscando, processualizando a informação, criando vida aqui, criando vida acolá, criando uma coisa aqui, criando uma coisa... Criando não, emanando. Né? Emanando uma coisa aqui, emanando uma coisa acolá. E essas emanações, essas mônadas vão recolhendo tudo e ele vai sendo mais. Só que tem um problema, que eu sei que você está pensando aí. Mas eu não nasci para... não pediram para... Eu não pedi para nascer. Né? Eu não pedi para nascer. A gente se esquece. Né? E aqui entra um assunto complicado, que não é o tema da live, mas a gente se esquece por causa da densidade do cérebro e a gente se esquece porque há elementos que se intrometem no nosso processo evolutivo e a gente acaba literalmente perdendo o conhecimento, a ciência, a vivência das coisas que aconteciam anteriormente. O que a gente precisa entender efetivamente numa temática como essa de hoje é que você não está só, que há outros eus de você vivendo por aí. Não precisa ser com a mesma forma, formas distintas, mas a sua mônada, o seu eu espiritual está ali supervisionando aquela personalidade transitória, envolvendo você, de alguma forma. Né? Porque diretamente a mônada não pode encarnar no corpo biológico. A mônada cria uma extensão de alma, que é com um gradiente energético menor, para poder habitar o corpo biológico. Então, a mônada mesmo, ela observa e recolhe informação, ela observa e recolhe informação, e nós precisamos criar uma estrada, uma escada, um elevador para acessar essa mônada. Aí, a escada, o elevador, podem ser a meditação, pode ser o desapego, pode ser a amorosidade inclusiva, você tendo e desenvolvendo um superlativo sentimento de amorosidade por tudo aquilo que pensa, sente, existe e vive. Ok? Não é apenas a emoção, é a própria ideia se manifestando nas coisas. Então, entender que nós somos co-criadores, entender que nós estamos aqui para exponencializar a vida, entender que nós precisamos recriar a conexão com o nosso eu sagrado, a nossa mônada espiritual atemporal e com o próprio Pai e Mãe Amantíssimo, que não deixa de ser uma grande mônada, a super e única grande mônada que é incriada e que não teve um ser que o antecedeu. Gerar esse tipo de compreensão não é uma compreensão religiosa, tá? É uma compreensão racional, existencial. É uma necessidade lógica, inclusive, porque na medida em que você sabe que não é mais o corpo físico, então você tem que buscar a estrutura que está por detrás do corpo físico. E se você descobre que você tem uma alma, e se descobre que você é uma mônada temporal, você precisa descobrir e destrinchar os mecanismos que levam você até essa mônada, conscientemente, sem perder a consciência de que você é de que você é um eu particular, que tem uma consciência própria, que tem uma individualidade. Mas eu vou perder minha individualidade quando eu me conectar com a minha essência mais profunda. Não. O seu eu particular, a noção de eu que você tem, não o ego transitório, mas a noção de que daquilo que você fez
nas várias existências, com várias extensões de alma, você vai ter consciência disso um dia, tá? Aquilo vai estar registrado numa caixa, nos registros famosos, registros acásticos, e você vai poder, naquela existência eu fiz isso, eu agi dessa forma, eu me lembro disso aí desse dia, eu agi dessa maneira. Então, não vai se perder, a informação não se perde. Nada do que a gente fala, pensa, sente e vivencia se perdem. Tudo fica, em tese, devidamente registrado na memória da natureza, naquilo que você chama de registro acástico. Mas, além do acástico, isso fica registrado na memória integral do ser. Qual? É a deidade. A deidade também tem o seu banco de memória, que é super poderoso, né? E lá as suas vivências estão registradas. Em tese, a própria deidade pode antever o que você vai fazer, ou o que os seus outros eus irão fazer, e você recebe uma intuição. Não diretamente dele, da deidade. A sua própria mônada recebe essa intuição, porque também ela vê, e aí você sente aquela vontade de não fazer uma coisa, você abdica de uma viagem, você resolve ficar em casa, você resolve fazer isso, fazer aquilo. Recebi intuição. Quanto mais a gente criar elementos de conexão com o nosso eu espiritual, com a nossa alma, mais a gente gerencia a existência aqui embaixo. Não é fugindo da existência daqui de baixo. Entendem? É criando mecanismos de conexão. É equilibrando as duas forças, o eu material com o eu espiritual. É lógico que isso não é um processo fácil, mas é um processo indeclinável. A gente precisa fazer isso inevitavelmente. Qual é o grande pulo do gato para a gente compreender a nossa natureza? É fazer esse exercício. Esse exercício é ótimo, né? É tomar essa atitude parecida que a deidade fez. Eu preciso descobrir aquilo que eu não sou. Eu sei que eu sou esse corpo, em tese, mas eu preciso descobrir o que eu não sou. Porque eu não devo ser apenas esse corpo. Se o nada não existe, então antes de eu existir eu era alguma coisa, agora eu estou existindo, depois que eu morrer eu vou deixar de existir. Isso não tem lógica. Isso não faz sentido. Então, é esse tipo de atitude que a gente precisa cada vez mais exemplificar e exponencializar, né? Então é isso, pessoal. Essa era a nossa reflexão da noite. Como eu falei há pouco não, como eu falei no início da live, né? Nós não teremos perguntas e respostas hoje, vocês farão, a live é gravada, né? Vocês poderão fazer as perguntas nos comentários aí no vídeo, né? E nós responderemos em um outro momento. E hoje, como é 29 de dezembro, eu quero desejar um excelente Réveillon para cada um de vocês, um ano cheio de muito aprendizado, de muita harmonia, de muita luz, né? De muita harmonização, que eu acho que é uma palavra mais adequada, né? E também dar um outro aviso, né? Que nós teremos duas outras lives gravadas no dia 2 de janeiro e dia 5 de janeiro, tá? Então, dia 2 e 5 de janeiro, nós teremos mais duas, serão lives gravadas nesses dias, ok? Então, feliz 2023 para você, com muita saúde, com muita harmonia, com muita vida. Reflitam sobre aquilo que nós aqui tratamos na live de hoje. Não encarem isso que a gente aqui refletiu como sendo um dogma ou como um assunto fechado. Eu posso ter me equivocado em muita coisa do que aqui falei para você, porque eu sou um filósofo. O filósofo, ele não tem verdades fechadas, ele é um buscador, ele é um aferidor de possibilidades, de hipóteses, ele não se fecha em circuitos de crença, ele se abre para o pensamento lúcido e reflexivo. Então, eu convido você a fazer isso, tá? E um outro aviso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, para que o algoritmo do YouTube possa levar à frente o conteúdo do nosso canal e mais pessoas terem acesso aqui ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento, à informação que a gente disponibiliza para você.
tá bom? Um abraço a todos, feliz ano novo, e a gente volta em 2023. Até lá, pessoal.